Olá, crianças! Estamos aqui mais uma vez para ouvir uma linda história da Bíblia, uma linda história de amor de Deus por nós e que está lá na Bíblia, está lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo de 1 a 20. Crianças, também temos o nosso versículo que está lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 11, que fala: Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 11. Ok, crianças? Nós vamos ouvir a história do verdadeiro Natal, o significado do verdadeiro Natal. E lá fala que quando Maria estava grávida grávida de Jesus, houve um decreto do imperador lá da época, chamado César Augusto, e o imperador era como se fosse o nosso presidente, e ele baixou uma ordem falando que todos os homens tinham que ir para suas cidades onde tinham nascido para ali fazer um alistamento. Era um alistamento para quando se houvesse alguma guerra, eles pudessem saber quantos homens iriam para a guerra. Então José, que estava em Nazaré, precisava ir para Belém. E Maria já estava grávida, do barrigão grande, grandão. E ele pegou Maria e foram para Belém. E lá Maria começou a se sentir mal, a passar mal. Jesus ia nascer. Só que a cidade estava lotada, porque todo mundo foi para sua cidade natal para poder fazer esse alistamento. Não tinha local para José e Maria ficarem, não tinha nenhuma hospedagem, não tinha nada. E então uma família, alguém deixou que eles ficassem numa estrebaria, no local onde eram criados os rebanhos, onde era criado, alimentado os animais, onde os animais se alimentavam. E aí eles ficaram lá, e aí Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, ele foi enrolado em panos e ficou lá. Maria colocou ele, não tinha berço como nós temos hoje, não tinha um bercinho para ele ser colocado. Ele foi colocado, a Bíblia fala que ele foi colocado em uma manjedoura. Manjedoura é o local onde os animais se alimentavam mesmo. O local onde colocava a alimentação dos animais. E a Bíblia conta que no momento em que Jesus estava nascendo, havia também pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos em um outro local. E aí eles receberam a visita de um anjo falando para eles que Jesus tinha nascido, e eu imagino que esses pastores estavam esperando muito receber essa notícia, porque o próprio Deus foi lá, mandou um anjo para avisar para eles que o menino Jesus tinha nascido. E quando eles viram o anjo, eles ficaram meio com medo, mas o anjo falou para eles que não precisava que eles tivessem medo, que o Salvador tinha nascido, que ele estava ali em nome de Deus para avisar que Jesus tinha nascido, que era para eles irem lá em Belém para verem com os próprios olhos Jesus, o menino Jesus. E o anjo deu um sinal para eles, falou para eles que que o menino estaria lá envolto em panos, embrulhadinho em panos, e que estaria em uma manjedoura. E na hora que o anjo falou isso para eles, houve uma grande luz no céu, sabe? Algo maravilhoso, algo sobrenatural aconteceu no céu para celebrar o nascimento do nosso Salvador. E esses pastores puderam ver aquilo, o sobrenatural de Deus acontecendo naquela noite lá. E aí eles foram e realmente chegaram lá nesse estábulo e viram Jesus, viram Maria, viram José e puderam contemplar o nascimento do Filho de Deus, contemplar o próprio Filho de Deus. E aí eles saíram contando para todo mundo que eles tinham visto mesmo, que tinha acontecido, e todo mundo ficou muito encantado com tudo que eles estavam falando. E eles foram embora dando glória a Deus por tudo que tinha acontecido. E uma coisa legal que eu não sei se vocês sabem, que a palavra Jesus nasceu aonde? Jesus nasceu em Belém. A palavra Belém significa casa de carne e casa de pão.
E olha que legal, não há coincidências, né? Deus sempre faz tudo certo. Que Jesus nascesse nesse local, que o nome é casa de carne e casa de pão, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o pão que desceu dos céus, né? Ele, quando a gente vai celebrar a ceia, a gente come o pão que simboliza a carne e toma o vinho que simboliza o sangue. Então, quando Jesus nasce ali, quer dizer que ele seria o alimento, né? O pão e a carne espiritual para cada um de nós. E de que nós temos fome espiritualmente falando? Às vezes a gente tem fome de alegria, a gente tem fome de paz, que é um desejo grande, né? A fome é esse desejo grande que a gente tem, né? De saúde. Então, Deus quer falar isso para nós. Se nós precisamos disso, que nós possamos ir direto para o Pai e direto ao Pai por Jesus, né? Que Jesus vai nos alimentar, Jesus vai nos fortalecer, vai fortalecer a nossa família, assim como fortaleceu a família de Maria e José naquela hora lá, que apesar de ser um lugar simples, né? O Senhor estava lá. Os pastores também, que eram considerados pessoas simples, humildes naquela época. O Senhor se preocupou em contar para eles, em fazer toda uma manifestação sobrenatural, né, para falar para eles que o nosso Salvador tinha nascido. Então o Senhor se preocupa com cada detalhe, com cada pessoa de maneira igual. Se preocupou com Maria, se preocupou com José, se preocupou com Jesus, se preocupou com os pastores, né? Se preocupa com a gente, se preocupa que nós tenhamos o nosso alimento natural e também o nosso alimento espiritual. Então, crianças, que você possa sempre se lembrar disso. Se você precisar desse alimento espiritual, vá até Jesus. Fale com Ele, acredite nele, leia a Bíblia e saiba que Ele sempre está pertinho de nós e cuida de cada detalhe da nossa vida. Amém? E até a próxima!